Bem, pessoal, continuando aí com a nossa discussão sobre iluminismo, chegamos a dois elementos importantes por demais aí dessa discussão, que é o desenvolvimento da enciclopédia, travei, e o liberalismo. Tá? O liberalismo ele é um conceito necessário porque quando vocês chegarem à discussão, principalmente sobre o século XX e XIX, vez ou outra ele aparece nesses tópicos, tá bom? Falar de liberalismo é uma coisa até está sendo até corriqueiro ultimamente, a gente percebe muito isso nas mídias. Recentemente até eu recebi mensagem de alguns alunos me questionando sobre o conceito, tá? Aqui o que vocês vão estar vendo hoje é um início, tá? É mais uma base, a gente pode estender isso depois em uma live, em uma discussão futura. Mas é um conceito necessário para entendermos alguns pensamentos econômicos, tá? Principalmente quando a gente começa a fazer oposição ali junto ou melhor, quando começam a surgir algumas oposições ali com o pensamento socialista e tantas outras ideias, tá? Mas são mais de discussões conceituais que valem a pena a gente investir por aprendizado próprio e pessoal, tá? Mas seguindo, lembrem que o iluminismo, ele discutia muito, falava muito sobre uma busca pela razão, pelo esclarecimento, a busca pela luz. Essa é uma linha essencial nas conversações sobre o iluminismo. Pensando nisso, alguns pensadores do período, tá? Alguns cientistas e filósofos do pensamento iluminista passaram a pensar maneiras de levar esse conhecimento, essa luz à população. Tentar iluminar mesmo, levar mais saberes à população. A esses grupos que, em teoria, eram desfavorecidos de conhecimento. Com isso, se começou a desenvolver uma enciclopédia, tá? Que ia catalogar, que ia classificar diferentes elementos, desde coisas relacionadas a vegetais, plantas, animais, objetos, tá? Buscar trazer explicações com uma base mais pautada no pensamento científico. Lembrem-se que, quando falamos de iluminismo, nós temos a Revolução Científica do século XII dando um aporte às linhas de pensamento que esses camaradas vão estar defendendo. Uma figura importante nesse desenvolvimento da enciclopédia é Diderot, tá? E não se pode esquecer dele porque ele é um dos idealizadores. Ao lado dele nós temos D'Alembert também, outra importante figura, tá? E tantos outros como Rousseau, Montesquieu, tá? A figura de Voltaire, que todos esses nós discutimos na aula anterior, participaram e contribuíram no desenvolvimento dessa linha de pensamento, tá? A enciclopédia ela foi tão criticada pela igreja e por outros grupos porque se pensava que ela desvirtuava dos princípios da igreja. Tanto que a enciclopédia ela entra como os livros proibidos ali de circulação, no caso um index. Isso fez com que as pessoas que participaram dessa produção dessem uma segurada e tempos depois voltassem a divulgar essa produção. Tá? Foram vários volumes desenvolvidos, tá bem? Fundamentais para a época. O iluminismo ele se fez, ou melhor, uma das características mais interessantes do período iluminista é essa busca por classificar e catalogar as coisas. Tanto que a divisão dos períodos da história e essas nomenclaturas que a gente vê hoje se iniciam mais ou menos nessa época também. Essa preocupação em nomenclaturar, em deixar as coisas elaboradas. Tem um escritor, um historiador, o nome dele é Robert Darnton. Ele tem um livro chamado O Grande Massacre de Gatos. Tem um capítulo que se chama Os Filósofos Podam a Árvore do Conhecimento. Podam a Árvore do Saber, se eu não me engano. É um dos capítulos desse material. E ele fala justamente disso, dessa preocupação em tentar deixar as coisas mais elaboradas e explicitadas, tá? Vale a pena que tenha a oportunidade de procurar outra hora, dê uma lidinha. São coisas bem curtinhas, tá bem? E aí nós vamos para outro ponto importante, que foi o que está lá no título logo no início, que é o desenvolvimento do liberalismo. Lembrem-se outro detalhe aqui que a gente conversou. Uma das bases do pensamento iluminista era a crítica ao antigo regime, era a crítica ao absolutismo, a crítica a algumas posturas da Igreja Católica. Entre essas críticas estava o controle da nobreza
nas relações de poder, inclusive até na ideia de mercantilismo que se via como sendo defasado, tá? Então tudo isso era muito criticado no período iluminista e colocado em discussão, entende? Então a burguesia passava a discutir e a falar sobre a liberdade individual, o direito à sua propriedade privada, o direito à à sua livre produção, tá? E a partir daí a gente começa a perceber uma mudança de um cenário que valorizava muito mais o desenvolvimento da produção do que do mercado, sabe? E questionava muito o controle da nobreza sobre o desenvolvimento da riqueza. Então isso começou a ser colocado em xeque principalmente a respeito da autoridade real, sabe? Dentro das ideias do liberalismo, que a gente precisa entender que existem divisões, tá? O liberalismo político, por exemplo, que é importante ressaltar aqui, questiona a autoridade do rei, total. A figura de John Locke, ela é sempre bom tá sendo citada quando a gente fala em um liberalismo político. Para muitos, ela é considerado o pai dessa linha de pensamento, que, em uma linha geral e simples, diz que se a figura de um rei, se a personalidade do Estado não atinge os interesses da população, que a população espera, cabe à própria população buscar meios de tirar aquela figura do poder, porque ela não atinge as necessidades do Estado, ou melhor, da população. Então, temos esse balanço aí quando tratamos de liberalismo. Mas aqui, claro, essa minha explanação é mais voltada para um liberalismo político, né? Nós temos também a linha do liberalismo econômico. Essa, no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe que ela tem um peso muito maior e se possuem discussões muito mais acaloradas sobre o conceito, tá? Que é como eu falei logo no início, muita gente às vezes quer saber o que é, fica perguntando, pesquisando no Google, para tentar entender o conceito. Então, para o liberalismo econômico, a gente chega numa figura muito importante chamada Adam Smith. Adam Smith ele tem um livro chamado A Riqueza das Nações, vocês podem dar uma procurada aí, que ele diz que o Estado, ele, de uma maneira bem simples aqui a explicação, não deveria interferir na economia, tá? O próprio, a própria população ou a burguesia como um todo é que regulamentaria mesmo a economia, ou melhor, a própria economia ela se autorregularia por causa da ideia da oferta e procura. Então, dentro dessa linha de pensamento, a economia de uma nação, a economia de um estado, ele ia conseguir se gerir. Porque para Smith, a riqueza de uma nação está no trabalho, tá? Não em relações de mercado, mas sim no trabalho. Então, é muito interessante a gente perceber esse pensamento de Smith, porque ele é que vai explicar e é ele que vai desenvolver essa linha de pensamento para a gente entender mais o liberalismo. Tem muita coisa falando aí sobre ele, tá? Anos à frente isso vai ser muito questionado, porque gradativamente a burguesia ela vai expandir muito sua força e vai conseguir, como posso colocar para vocês aqui, vai conseguir uma detenção de poder tão grande que a gente começa a ver o desenvolvimento de uma desigualdade social muito forte, muito crescente. As pessoas que criticam o liberalismo ou o neoliberalismo atual que existe no mundo hoje em dia, criticam por causa dessa quantidade de desigualdade social que é gerada, porque enquanto uns enriquecem muito, outros cada vez mais vão chegando mais fundo na linha da pobreza. Então, o liberalismo, ao mesmo tempo que proporciona, segundo essa linha de pensamento, um desenvolvimento da riqueza, tá? Ele gera uma desigualdade social muito grande. Então, as ideias do liberais, meio o pensamento do liberalismo, ele vai acabar influenciando muitos movimentos na Europa, tá? Do século XVIII até o XIX. Então, com esse questionamento sobre os privilégios da nobreza, sobre o absolutismo, sobre a postura da Igreja Católica, muitos burgueses passaram a tentar convencer a população sobre que a luta era necessária, que a luta era importante. Então, muitas das populações pobres começaram a se aliar à burguesia nessa luta, tá? Para tentar meio quebrar essas relações de poder. O que acontece no fim é que a burguesia ela ascende, cresce, se desenvolve, vira um dos grupos mais poderosos da Europa, enquanto a camada da população mais simples continuava pobre, não teve esse desenvolvimento. É muito importante para entender isso, dar uma olhadinha sobre a Revolução Inglesa. Tá? Muitas pessoas elas se prendem muito a achar que a Revolução Francesa é que vai ser o ápice dessa linha de pensamento do iluminismo ali, mas é importante a gente ver a Revolução Inglesa como uma das bases, uma das pontes para essa transformação, essa quebra do antigo regime.
Tranquilo? Então, pessoal, atividadezinha para vocês, coisa pouca, tá? Leiam aí o livro para dar um aporte mais a essas discussões e eu deixo duas questõezinhas para vocês, tá bem? Obrigado e valeu!